Fala, meu povo. Para quem acompanha o canal aí, já deve ter observado vários vídeos do 208 em rodovia, né? Muitas vezes eu nem falo nada porque eu gosto de deixar o carro fluindo pelas paisagens da rodovia. Acho legal esse tipo de vídeo, né? O visual do cockpit aqui já fala por si só. Mas eu nunca fiz um vídeo mais específico falando sobre como é a convivência com o 208. Esse carro aqui eu já estou com ele faz quase 5 anos, então já posso falar algumas considerações conforme o tempo foi passando, né? E a convivência dele tem sido muito agradável nesse período aí. Esse carro aqui é a versão Grife com câmbio automático. Ele é ano 2017, modelo 2018, e a partir do modelo 2018 ele já vem com o câmbio de 6 velocidades, né? Ao contrário das primeiras versões do 208 automático, que vinham com o câmbio AL4, né? O AT8, aquele de 4 marchas. Esse aqui, modelo 2018, já vem com o câmbio de 6, câmbio da marca Aisin, que já é uma marca bem renomada, né? Não dá problema, é um câmbio que não costuma dar incômodo. E ele tem um motor 1.6, 16 válvulas, né? E o que eu tenho para falar sobre esse carro é o seguinte: no convívio diário de trânsito urbano, ele é um carro extremamente ágil, né? Um carro compacto, curto, a direção dele é extremamente leve, direção elétrica. Então faz com que o dia a dia se torne muito agradável. Ele é um carro que no trânsito ele se coloca bem, ele manobra fácil para estacionar, para garagens. É um excelente carro para dia a dia, para o convívio urbano. Especificamente falando em rodovia, também não tenho nada a desabonar o veículo. Ele vai super bem, é um carro que rende bem em velocidades constantes. Falta um pouco de potência do motor turbo, né, em retomadas, ultrapassagens, mas não é nada que se torne perigoso. É um carro leve, então ele desenvolve bem. Então eu acredito que o motor e câmbio deles estão bem casados. Eu não costumo falar sobre consumo urbano, porque varia demais, né? Conforme o trajeto, conforme o tipo de relevo da cidade, a forma de deslocamento, a forma de condução, eu acho que varia demais. O mesmo carro pode fazer 5, 6 km por litro em determinada situação, bem como também pode fazer 10 ou 11 em outro tipo de cidade, em outro tipo de via. Não levo muito em conta esses consumos urbanos porque tem muita variação. Consumo rodoviário, já tem alguns vídeos aí que mostram sobre isso. Esse carro aqui faz cerca de 15, 16 km por litro em rodovia. Com o ar desligado consegue fazer até um pouco mais, ele consegue fazer quase 17, né? E antes que o pessoal fale, mas ninguém usa carro com ar desligado, na verdade usa sim. Quem mora mais na região sul do país, que é o meu caso, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, usa muito do tempo o carro com ar desligado, como é o caso do dia de hoje. Não tem necessidade de deixar o ar ligado, sendo que o dia tá ameno, e as médias são muito favorecidas com o ar desligado, né? Então em rodovia ele consegue fazer, já fiz médias acima de 17 km por litro, andando de forma normal, né? Respeitando o limite da via, entre 100 e 110. Com o ar ligado ele reduz um pouco, ele faz 15,5, 16, mas também acho excelente o consumo desse carro. O câmbio de 6 marchas ele ajuda muito nesse sentido. Outro ponto que eu vou abordar em relação a acabamento interno, eu acho o carro muito bonito. Ele tem vários detalhes em aço escovado, como aqui na direção, cores diferentes no painel, aqui também valoriza bastante. Maçanetas em aço escovado. Ele fica realmente um degrau acima da concorrência no que diz respeito a acabamento. Já ouvi alguns relatos de ruído interno, o pessoal reclama de ruído no painel,
Não é o caso desse carro aqui, tá? Esse carro aqui está com quase 40 mil quilômetros. Não faz barulho no painel, não tem esse problema. Para ser bem sincero, ele tem um ruidinho que vem da porta do carona. Eu não sei se é exatamente da porta, mas é daquele lado do carona ali, que até hoje não consegui desvendar exatamente de onde que vem aquele ruído, mas qualquer hora dessa eu preciso que alguém dirija o carro para mim poder sentar no carona e dar uma boa olhada. Nada muito sério, é um ruidinho baixo, em algum tipo de piso que ele se manifesta só. Eu acho os bancos bem acabados, tipo de tecido bonito. Ele mescla vários tipos de tecido. O acabamento dele eu acho bem bacana. A direção dele é em couro, com costura. Enfim, eu acho que ele está assim à frente de muitos da concorrência. Então, pessoal, retomando o nosso vídeo, eu não tinha mostrado ainda a câmera de ré. É uma câmera de ótima resolução, não sei se através da câmera vai pegar bem aí, mas acho ela bem boa para o segmento. Tem uma qualidade de vídeo bem boa, inclusive durante a noite. Esse carro também tem sensores de estacionamento tanto na frente quanto atrás. É um dos poucos carros desse segmento que tem esse recurso na parte frontal. Então, falando sobre o câmbio, esse câmbio de 6 marchas ele já é muito superior ao de 4, sem dúvidas. Ele é um câmbio confiável e resolveu vários problemas daquele anterior, né? Principalmente era a falta de confiabilidade, ele dava alguns defeitos, trancos, mas ainda assim ele não é um câmbio perfeito, tá? Tem outros câmbios muito melhores no mercado aí que a gente consegue perceber. Por que eu digo isso? Sim, ele tem as trocas muito suaves na maioria das vezes, mas tem vezes que ele são situações esporádicas que ele apresenta alguns trancos nas trocas, tá? Inclusive fazia as revisões na concessionária, o câmbio foi atualizado, mas é simplesmente característica dele. Muitas vezes eu sentia isso na troca da primeira para a segunda, principalmente na troca da primeira para a segunda, na verdade. As demais marchas ele troca de forma muito suave. E dá de vez em quando. Por exemplo, hoje não está dando. Raramente ele acontece, mas acontece. Não sei dizer o porquê. Então falta um pouco de suavidade, especialmente na troca da primeira para a segunda. Outra coisa também que ele poderia ser um pouquinho aperfeiçoado é que eu percebo que ele estica demais a primeira marcha. É um carro leve, com um motor com bastante disposição. Não vejo motivo de ele esticar tanto a primeira marcha. Ele poderia trocar para a segunda uma rotação mais baixa para privilegiar um pouco o consumo. Nada demais também, nada que desabone, mas seria um ajuste fino que poderia ser feito talvez. De resto, eu acho um câmbio bem escalonado, né? As trocas em geral são muito suaves, praticamente não se sente a troca do câmbio, exceto nessas situações que vez ou outra acontece, que às vezes dá esse tranco, às vezes não dá. E na questão do câmbio seria isso, são essas duas observações. Ele estica demais a primeira e eventualmente tem esses trancos que acabam incomodando um pouquinho, principalmente que tu percebe quando está num asfalto mais liso, quando vai arrancar, por exemplo, num asfalto ou num estacionamento de shopping, que o terreno é bem liso, que o piso é bom. Parece que tem essa situação aí de um pequeno tranco. De resto, um câmbio extremamente bom, agradável de lidar. Ele já está em sexta marcha, agora reduziu para quinta, mas ele privilegia a parte do consumo. Então, sempre que possível ele vai jogando marcha. Passou de 60 por hora, ele já está em sexta marcha. Então, realmente é um câmbio que ficou bem ajustado para esse carro.
e sem dúvida superior ao antigo câmbio de 4 marchas. Então, pessoal, o que eu tenho para dizer do convívio do 208, se eu recomendo, se não recomendo? Recomendo muito o carro, gosto demais desse carro. Eu sou apaixonado por essa dinâmica do iCockpit aqui, direção menor. O carro fica muito agradável de dirigir, dá uma tocada mais esportiva, embora o carro não tenha essa vocação, essa pretensão, mas eu sou apaixonado por esse arranjo de painel aqui. A tela multimídia em local elevado ainda é tendência, né? Então está bem atualizado com os carros mais novos. A visualização do painel aqui de instrumentos ela é perfeita, em razão do iCockpit, direção mais baixa. Também sou apaixonado pelo teto panorâmico, é a cereja do bolo desse carro aqui, coisa que nenhum outro carro vê. E enfim, eu acho o carro excelente. Um carro que não dá incômodo, não dá problema, desde que mantidas as revisões em dia, né? Eu sempre digo que é sempre importante levar em oficina que realmente conhece da marca, né? De preferência a oficina especializada, porque tem muita oficina multimarcas que não sabe lidar com carro francês, seja Peugeot, seja Citroën. São carros que precisam de uma mão de obra realmente qualificada para que sejam feitas as revisões. Então, mas em compensação é um carro que entrega muito em contrapartida a isso. Eu gosto muito do carro, recomendo para quem quer um carro diferente dos demais, desses carros mais comuns que todo mundo tem. E é isso. Mais pra frente vou gravar alguns outros vídeos também, falando outros feedbacks de outros pontos. Hoje foi mais pensando nessa parte de convívio diário, né, dentro da cidade mesmo. Também comportamento do câmbio, que é um câmbio muito bom, mas com esses pequenos detalhezinhos aí de vez ou outra dar algum tranquinho. Não acho que seja nada prejudicial ao carro também. Esse carro também tem ar com 2 temperaturas, coisa que só se vê em categorias superiores. Ar digital com 2 zonas de temperatura. É um carro que tem 6 airbags. Além dos frontais, ele tem airbag nos bancos laterais aqui e de cortina. Faz falta nesse carro o controle de tração, de estabilidade, coisa que ele não tem. Mas de resto é uma excelente opção, um carro com um ótimo custo-benefício, entrega muito e não custa caro. E é isso, gente. Eu acho que em linhas gerais, assim, para não deixar um vídeo tão longo também, não vou me aprofundar muito especificamente em cada detalhe, mas no geral é um carro que agrada muito na condução do dia a dia. Certo? Um abraço a todos e até o próximo. Esse teto.